Você já reparou como a guerra contra Israel não acontece só no campo de batalha, mas também nas telas de TV e nas redes sociais? Em pleno século XXI, a mídia se tornou uma arma moderna de guerra. Narrativas, imagens e manchetes podem ferir tanto quanto munições. Grupos terroristas e seus patrocinadores aprenderam a usar a imprensa como escudo e espada, influenciando corações e mentes ao redor do mundo. E, infelizmente, muitos veículos de comunicação caem nessa armadilha. Alguns por ingenuidade, outros por cumplicidade ideológica. No episódio de hoje, nós vamos expor como a Al Jazeera, uma grande emissora do Oriente Médio, tem atuado como arma de desinformação contra Israel e como essa guerra de narrativas nos afeta diretamente. Agora, antes da gente falar da Al Jazeera especificamente, a gente precisa entender como é que funciona a imprensa internacional, principalmente quando o assunto é Israel. Não sei se você já percebeu, mas às vezes as notícias sobre o Oriente Médio parecem todas iguais, repetindo exatamente os mesmos termos e números. Isso não é coincidência. Existe uma espécie de caixa de eco midiática global, alimentada por algumas poucas agências de notícias, principalmente a AP e a Reuters. Essas agências produzem informes iniciais que milhares de jornais e canais reproduzem quase ipsis literis, sem qualquer checagem investigativa própria. A gente lê uma notícia no Estadão ou na Folha de São Paulo, ou até mesmo na Globo, e presume que esses veículos tenham jornalistas in loco, investigando alegações e chegando ao fundo de cada história. Mas a realidade é que em quase todos os casos, os meios de comunicação estão simplesmente ecoando uma única matéria original, de uma dessas mesmas agências que tem representantes no local. Para se ter ideia, já nos anos 80, mais de 90% das notícias que os jornais publicavam vinham de 4 grandes agências: a AFP, a AP, a UPI e a Reuters. Hoje, a AP, a Reuters e a AFP continuam dominando o mercado. Na prática, basta uma informação equivocada ser distribuída por elas para virar verdade nos 4 cantos do mundo. E quando o assunto é Israel, isso pode ser desastroso. Lembra do caso, por exemplo, do hospital em Gaza bombardeado em outubro de 2023? Naquele incidente, a imprensa internacional estampou que quase 500 mortos num ataque atribuído a Israel. Tudo baseado numa única fonte do Ministério da Saúde em Gaza, que é, diga-se de passagem, controlado pelo Hamas, sem nenhuma verificação independente. Logo depois descobriu-se que o número era falso e que a explosão provavelmente foi causada por um foguete falho do próprio grupo terrorista. Mas aí o estrago na opinião pública já estava feito. E esse é o poder dessa caixa de eco. E não para por aí. Quando as agências ocidentais não conseguem acesso direto, elas dependem de parceiros locais. Muitas vezes, pseudo-jornalistas completamente alinhados com grupos extremistas. E o resultado é que a narrativa do Hamas e companhia entra no noticiário global disfarçada de reportagem neutra. Há casos documentados de fotógrafos freelancers da Associated Press e da Reuters que estavam acompanhando os terroristas do Hamas durante o massacre do 7 de outubro de 2023, cobrindo a invasão em tempo real. Agora, pensa nisso. Enquanto civis israelenses eram assassinados, câmeras coniventes registravam tudo de camarote, fornecendo imagens para o mundo sem revelar que o cinegrafista literalmente estava acompanhando um terrorista. E acompanhou porque o Hamas é uma organização tão democrática que convidaram a mídia para participar e documentar a impecabilidade das suas operações? Ou talvez porque esses caras não eram mídia independente. Eram terroristas criados em Gaza pelo Hamas para executar uma parte fundamental do ataque, o ataque midiático e psicológico.
E essa falta de escrúpulo investigativo é música para os ouvidos de grupos como o Hamas, que contam com a disseminação acrítica das suas versões dos fatos. E no final, a mídia global muitas vezes atua como um multiplicador de propaganda, um megafone que ecoa mensagens contra Israel quase sem nenhum filtro. E para nós, que acompanhamos de perto a verdade sobre Israel, é óbvio que é frustrante ver mentiras ganhando manchetes internacionais. Mas ao entender a dinâmica dessa caixa de eco, nós começamos a identificar quem são os emissores originais dessas narrativas. E é aqui que entra em cena a Al Jazeera, talvez o mais influente desses emissores no mundo árabe, com tentáculos por todo o Ocidente. O ponto de partida mais essencial e básico é questionar de onde vem o investimento da Al Jazeera. Follow the money, como diz o outro. E, seguindo o dinheiro, muito facilmente nós chegamos à conclusão lógica. A Al Jazeera não é uma imprensa livre e independente como tenta parecer. Ela é emissora estatal do Catar, que foi fundada em 1996 pelo governo qatari e é sustentada pelos petrodólares do Emirado. Em outras palavras, ela segue a linha ideológica e os interesses geopolíticos de Doha. O Catar, por sua vez, não esconde as suas preferências. Ele é notório patrocinador de grupos islamistas por todo o Oriente Médio, em especial dos grupos conectados à Irmandade Muçulmana. E adivinha? A Al Jazeera é a parte fundamental dessa estratégia. Desde o início, o canal fez parte dos esforços do Catar em converter o seu poder econômico e influência política regional. O público-alvo foram os despossuídos e descontentes do mundo árabe, muitos dos quais viam na Irmandade Muçulmana e em movimentos similares uma esperança de mudança. Para entender a linha editorial, basta lembrar de quem era a estrela da programação da Al Jazeera em árabe por muitos anos. O Sheikh Yusuf al-Qaradawi era considerado basicamente o papa da Irmandade Muçulmana, um dos clérigos mais influentes do islamismo político. Qaradawi tinha um programa de entrevistas e sermões na Al Jazeera com uma audiência massiva. Esse clérigo, do alto da tribuna da Al Jazeera, constantemente justificava atentados suicidas contra civis israelenses. Emitiu declarações terríveis e ajudou a dar uma aura religiosa às campanhas de terror do Hamas. Não é coincidência que líderes do Hamas, como Ismail Haniyeh, chamavam Qaradawi de mentor espiritual. Ou seja, a Al Jazeera deu palco fixo para a ideologia jihadista e anti-Israel por meio de Qaradawi e de muitos outros. Isso já mostra essa ligação umbilical. A Al Jazeera é de fato alinhada à Irmandade Muçulmana e aos seus filhotes, como o Hamas. Por essas e outras, vários países árabes passaram a enxergar a Al Jazeera como uma ameaça à sua segurança nacional. Após a Primavera Árabe, governos como o do Egito, da Arábia Saudita, dos Emirados e de Bahrein acusaram o canal de incitar revoltas islamistas e baniram a sua atuação. No Egito, depois da queda do presidente eleito pela Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, em 2013, a Al Jazeera foi expulsa e os seus jornalistas foram presos, acusados de colaborar com o terrorismo, de serem agentes da Irmandade Muçulmana contra o novo governo. Recentemente, gente, até a autoridade palestina, aquela que controla parte da Cisjordânia, suspendeu as transmissões da Al Jazeera nos seus territórios, alegando material incitador que semeia discórdia. Traduzindo, nem eles aguentam mais a parcialidade pró-Hamas do canal. Israel, por sua vez, também já havia banido a emissora em seu território. Em maio de 2024, o governo israelense revogou a licença da Al Jazeera, citando ameaças à segurança nacional. Em resumo, quem conhece bem a ficha corrida da Al Jazeera não consegue enxergá-la como uma simples imprensa, mas ela é um ator político estatal. E qual é a agenda do Catar e da Irmandade Muçulmana que a Al Jazeera propaga? Basicamente, é a de promover forças islamistas irmãs na região e minar governos ou movimentos que lhes façam oposição. Isso explica porque a Al Jazeera é tão obcecada em condenar Israel e, ao mesmo tempo, poupa e até elogia grupos como o Hamas e o Hezbollah. É a geopolítica do Catar na telinha.
apoiar aliados, ainda que eles sejam extremamente radicais, e atacar inimigos, sejam eles Israel, o Egito, a Autoridade Palestina e outros. E um dos aspectos mais perversos e também geniais do ponto de vista propagandístico da Al Jazeera é a sua dupla imagem. A gente está falando aqui de um canal que diz coisas diametralmente opostas dependendo do idioma da transmissão. Na Al Jazeera em árabe, transmitida no Oriente Médio e para imigrantes árabes por todo o mundo, o tom é abertamente islamista, combativo e radical. Já na Al Jazeera em inglês, que é dirigida para o Ocidente, o discurso muda para uma roupagem liberal, progressista e sofisticada. É quase um caso de dupla personalidade midiática. Na versão em árabe, a Al Jazeera frequentemente amplifica a retórica jihadista. Lideranças do Hamas, da Jihad Islâmica e outros grupos terroristas recebem espaços generosos para darem declarações sem serem contestados. Termos como mártires são empregados para terroristas mortos. Atentados terroristas contra civis israelenses são chamados de operações táticas de resistência, ao invés de serem chamados do que realmente são. Em meio à guerra atual, por exemplo, a Al Jazeera árabe trata os ataques do Hamas como jihad legítima. Se um homem-bomba se explode num café em Tel Aviv, lá vem o noticiário em árabe glorificando o istishhad, o martírio, e tocando hinos emocionais em honra ao mártir. Debates com clérigos exaltados, teorias conspiratórias sobre os planos sionistas e negações de qualquer crime do Hamas são comuns. Como citamos, o próprio Qaradawi usou seu programa na Al Jazeera em árabe para justificar os atentados suicidas contra judeus. Algo simplesmente impensável de aparecer na Al Jazeera English. É ódio cru embalado num discurso religioso e político para o consumo regional. Já na versão em inglês, a música é outra. A Al Jazeera English se apresenta quase como uma BBC alternativa, com jornalistas bem treinados, sotaque britânico ou americano e muito foco em direitos humanos, vitimização de civis e narrativas woke palatáveis à esquerda ocidental. Se na transmissão árabe o militante morto é um herói religioso, no site inglês ele é apenas uma vítima palestina do conflito. A Guerra de Outubro de 2023, por exemplo, na Al Jazeera English, é retratada com ênfase quase exclusiva no sofrimento dos palestinos em Gaza. Entrevistas com porta-vozes moderados e muita crítica a Israel em moldes aceitáveis ao espectro progressista, utilizando termos como colonialismo, apartheid e etc. Mas não tem nada de gritar o Allahu Akbar na tela. Em vez disso, são analistas ocidentais falando em tons acadêmicos. Chega a ser engraçado, para não dizer trágico, ver como a mesma emissora consegue pregar valores opostos conforme a plateia. Em árabe, enaltece-se a Sharia e a Jihad. Em inglês, fala-se em democracia, liberdade de imprensa e de minorias. Essa dicotomia proposital visa maximizar a influência da Al Jazeera. No Oriente Médio, ela mantém a sua base ideológica fiel, islâmica e radical, motivada e mobilizada. No Ocidente, ela ganha respeitabilidade e penetra nas universidades, redações e rodas diplomáticas, muitas vezes até sem que as pessoas percebam o seu alinhamento real. É ou não é uma jogada de mestre? A própria criação de subprodutos como a AJ Plus, uma plataforma digital com conteúdo viral sobre pautas identitárias e causas sociais, mostra a intenção de agradar o jovem progressista global, enquanto insere sutilmente a mensagem anti-Israel e pró-Hamas nas entrelinhas. Agora, deixa eu dar um exemplo concreto dessa diferença. Recentemente, um jornalista da Arábia Saudita relatou um episódio revelador na Al Jazeera. Durante uma entrevista ao vivo em Gaza, um palestino ferido começou a criticar o Hamas, reclamando que os combatentes se escondiam entre civis, colocando toda a sua população em perigo. Sabe o que aconteceu? O repórter da Al Jazeera imediatamente cortou a entrevista, tirou o microfone do homem, praticamente o censurando em rede nacional. Isso foi óbvio na transmissão em árabe. Ou seja, criticar o Hamas ao vivo não pode. Já na Al Jazeera em inglês, a gente vê sim críticas frequentes, só que são sempre direcionadas a Israel.
O Hamas raramente é apontado como culpado de qualquer coisa. Essa esquizofrenia editorial é deliberada. Em uma língua, eles abafam qualquer opinião outra anti-Hamas. Na outra, eles posam de defensores da liberdade de expressão. Ironicamente, eles vendem no Ocidente a ideia de que são uma contraparte necessária à mídia tradicional, alegando dar vozes aos palestinos oprimidos, enquanto nos bastidores eles cortam a voz de palestinos que ousam criticar os seus senhores. É a máscara do pan-islamismo radical para o consumo doméstico e a máscara do liberalismo midiático para o consumo externo. Mas o negócio é que o cérebro por trás dessas duas máscaras é o mesmo. E o objetivo final é o mesmo. É de minar Israel e promover a agenda da Irmandade Muçulmana e do Catar. E agora a gente precisa falar da atuação direta da Al Jazeera na guerra entre Israel e o Hamas que explodiu em 2023. Se até aqui nós falamos de viés e de narrativas, agora vamos ver alguns casos concretos em que a linha entre jornalista e combatente simplesmente desapareceu. E isso não é hipérbole, não. A Al Jazeera não é apenas simpática ao Hamas. Ela literalmente teve membros de sua equipe atuando como combatentes do Hamas na guerra. Logo após o início do conflito, em outubro de 2023, Israel acusou vários funcionários da Al Jazeera em Gaza de serem membros ativos de grupos terroristas. Aí muita gente, pelo mundo todo, pensou que isso fosse propaganda israelense para desacreditar a emissora. Só que em 2024, durante operações militares no norte de Gaza, o exército israelense encontrou documentos internos do Hamas e da Jihad Islâmica que comprovam a dupla filiação de pelo menos 6 jornalistas da Al Jazeera. Entre os nomes identificados, nós temos Hossam Shabat, Anas al-Sharif, Ala Salameh, Ashraf al-Sarraj, Ismail Abu Omar, Talal al-Arruqi. Esses indivíduos constavam em folhas de pagamento e registros de treinamento militar, tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica, inclusive com cargos específicos. Tinha ali líder de equipe de lançadores de foguete, sniper, atirador de elite do batalhão do Hamas, chefe de propaganda da Jihad, entre outros. Em outras palavras, terroristas disfarçados de repórteres. E adivinha? Muitos já tinham até morrido nos bombardeios e haviam sido chorados como jornalistas inocentes pela imprensa mundial, quando na verdade eram combatentes inimigos. Aquele Hossam Shabat, por exemplo, que eu mencionei, foi morto em novembro de 2023 num ataque de drones israelense. Na hora, a Al Jazeera anunciou indignada a morte do seu cinegrafista em Gaza. E depois veio à tona que ele era um atirador do Hamas em Beit Hanun, que morreu com o rifle na mão e com a câmera na outra. O Hamas, é claro, negou, mas a gente tem documentos que falam por si só. E esse não foi um caso isolado. Em janeiro de 2024, Israel informou que outro jornalista e um freelancer da Al Jazeera foram mortos num ataque aéreo e eram membros de grupos terroristas. Em fevereiro, mais um repórter do canal que foi ferido num confronto foi identificado como comandante de uma das unidades do Hamas. Ou seja, isso aqui virou rotina. Cai um prédio de mídia em Gaza e depois descobre-se que ele tinha operativos do Hamas dentro. E sinceramente, isso faz sentido. O Hamas sabe que ter os seus homens registrados como jornalistas lhes dá um salvo-conduto. Afinal, a imprensa tinha que ser imune a ataques. E essa é a estratégia do escudo humano aplicada agora à informação. Usam a proteção das credenciais de imprensa para operar livremente. A Al Jazeera, por sua vez, ou não sabe ou compactua ativamente. E ambas as opções são péssimas, porque se não sabia, é uma incompetência e falta de controle editorial absurdas, para dizer o mínimo. Como assim se você contrata 6 terroristas sem saber quem eles são? E se sabia, então é cumplicidade pura. E não é só empregando agentes duplos que a Al Jazeera participa da guerra. Ela também atua na propaganda ativa do inimigo. Nos últimos meses, nós vimos exemplos gritantes. Após certos combates, declarações de jornalistas falecidos apareceram nas mídias do Hamas como peça de propaganda. Em um dos casos mais cínicos,
uma última mensagem de um colaborador da Associated Press em Gaza, um texto póstumo, foi divulgado pelo Hamas para culpar Israel pelos horrores da guerra, tentando angariar simpatia internacional. Transformaram a suposta vítima em porta-voz involuntário do grupo terrorista. É o tipo de operação psicológica que contamina todo o noticiário. Afinal, se até um repórter morto acusou Israel, então deve ser verdade, né? Mas não é. É manipulação. E quanto mais os jornais pelo mundo repercutiam isso, sem saber da atuação do Hamas por detrás, a Al Jazeera, claro, amplifica essas narrativas prontinhas. Quando o profissional de imprensa morre em Gaza, o canal imediatamente o coloca no ar como um mártir da liberdade de expressão. Então acusa Israel de tê-lo tido como alvo deliberado. Não informam, por exemplo, que o estúdio da Al Jazeera ficava no mesmo prédio da agência de inteligência do Hamas, como foi o caso do edifício Al-Jalaa, que foi destruído em maio de 2021. Não sei se você lembra desse episódio, mas na época Israel deu aviso e esvaziou o prédio que abrigava os escritórios da Associated Press e da Al Jazeera em Gaza e depois bombardeou o prédio. O mundo caiu matando em cima de Israel por atacar a imprensa. Mais tarde, porém, os oficiais admitiram que o Hamas utilizava aquele prédio para fins militares e que ali ficava um centro da sua inteligência. O próprio porta-voz israelense disse que o Hamas adorava se esconder atrás de jornalistas, achando que assim escaparia. Atualmente, enquanto a guerra prossegue, repara, a Al Jazeera praticamente atua como um braço oficial do Hamas na cobertura das coisas. Divulga incessantemente os números fornecidos pelo Hamas sobre as vítimas, como se fossem dados concretos. Ecoa os comunicados do grupo sem nenhuma contestação. Não mostra, por exemplo, os lançadores de foguetes posicionados em áreas civis, entre muitas outras coisas. Ela chega a transmitir as encenações do Hamas ao vivo, como essas infames liberações de reféns israelenses nos primeiros meses de 2025, onde terroristas mascarados posaram de bonzinhos entregando reféns. Tudo filmado de pertinho e exibido com destaque, dirigido e orquestrado por equipes da Al Jazeera em Gaza. Ao invés de contextualizar que esses bondosos sequestradores tinham arrancado essas pessoas das suas casas meses antes, o canal tratou essas imagens quase como um evento humanitário. Isso é de embrulhar o estômago, mas é calculado. A intenção é suavizar a imagem do Hamas e enfatizar a imagem de um Israel cruel que bombardeia civis inocentes. Diante disso tudo, você pode se perguntar, ok, mas eu não assisto a Al Jazeera em árabe, eu não moro no Oriente Médio, por que eu devo me preocupar com o que esse canal faz ou deixa de fazer? E a resposta é, porque a influência da Al Jazeera vaza para muito além da sua audiência direta. Lembra da tal caixa de eco da imprensa mundial? Pois é, o conteúdo e a narrativa da Al Jazeera frequentemente infiltram-se na grande imprensa global, especialmente via a Al Jazeera English e as suas parcerias com agências de notícias. Funciona assim, a Al Jazeera English produz matérias em inglês, com aparência de jornalismo investigativo ou até humanitário, que são consumidas por milhões de pessoas online. Muitas vezes, jornalistas de outros veículos ocidentais acompanham essas reportagens e as tomam como referência. Ideias lançadas pela Al Jazeera, enquadramentos do tipo Israel é opressor, palestinos são vítimas absolutas, acabam reverberando na BBC, na CNN, no New York Times e etc. Não é que esses veículos sejam marionetes diretas, mas eles sofrem a influência do clima narrativo que a Al Jazeera ajuda a criar. Além disso, imagens e vídeos captados pela Al Jazeera em zonas de conflito, onde muitas TVs ocidentais não têm repórteres, são redistribuídos para agências ou para licenciados. Por exemplo, cenas de bombardeio em Gaza são filmadas por câmeras da Al Jazeera e podem aparecer no telejornal brasileiro sem créditos, sem evidências. E junto com elas, a versão dos fatos que o repórter da Al Jazeera narrou no local. Outra via de infiltração é a cooperação entre jornalistas locais e internacionais.
Muitos correspondentes ocidentais no Oriente Médio consomem diariamente a Al Jazeera em árabe para se informar do que acontece, porque afinal é um canal de notícias 24 horas em campo. Com isso, sem perceber, eles acabam internalizando certos vieses. Mesmo que não copiem deliberadamente, acabam priorizando as mesmas pautas, utilizando a mesma linguagem. Termos cunhados pela Al Jazeera, como por exemplo chamar terroristas de combatentes ou ativistas, acabam reproduzidos em jornais europeus. A expressão do politicamente correto ocidental se encontra com a propaganda islamista oriental e o casamento gera manchetes distorcidas pelo mundo afora. E a emissora investiu pesado em ser respeitada nos círculos jornalísticos internacionais. Ela patrocina eventos, prêmios e até lançou uma plataforma de conteúdo voltada para o público americano conservador, um canal chamado Rightly, que foi lançado em 2021, só para dizer que ela abrange todos os espectros políticos. Ainda que esse projeto específico não tenha colado, ele mostra a ambição de se infiltrar em todas as audiências. A AJ Plus, nas redes sociais, é consumida por milhões de jovens ocidentais, moldando opiniões contra Israel de forma sutil, com vídeos emotivos de 2 minutos sobre crianças em Gaza, por exemplo. Sem contar que a marca Al Jazeera carrega um certo prestígio alternativo. Muita gente progressista pensa, Al Jazeera é aquela emissora que desafia narrativas oficiais, que foi corajosa na Primavera Árabe. E essa boa vontade ingênua serve de escudo. Críticas à Al Jazeera são rebatidas como se fossem censura ou medo da verdade. Em resumo, a narrativa da Al Jazeera influencia outras mídias, sim, direta e indiretamente. O seu conteúdo se infiltra na grande imprensa global como água em terreno arenoso, muitas vezes sem que nós notemos a origem. Por isso é fundamental desmascarar a fonte, para que, ao lermos uma matéria no jornal local, a gente possa questionar: de onde que veio essa informação? Será que essa aqui não é a mesma história que foi impressa na Al Jazeera ontem? Essa consciência crítica é vital para quem quer apoiar Israel com conhecimento de causa, sem cair nas ciladas das narrativas prontas contra o Estado judeu. E o fato é que, na guerra moderna, as fronteiras entre jornalismo e propaganda se borraram. E a conclusão não podia ser mais clara. A mídia também pode ser uma arma. No caso da Al Jazeera, uma arma apontada contra Israel e contra a verdade. E identificar isso já é meio caminho andado nessa guerra da informação. E ainda é importante frisar, não se trata de dizer que todas as reportagens da Al Jazeera são falsas. Claro que não. Muitas vezes eles noticiam fatos reais. O problema está em como noticiam, o que deixam de noticiar e qual contexto que eles escolhem apresentar. É nessa seleção de ênfase que mora a desinformação. Mas nesse nosso mundo de nuances e detalhes, uma meia-verdade pode ser muito mais perigosa do que uma mentira completa.